Olá, eu sou Vanessa Lovatel e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer essa bonequinha abelhinha amigurumi de crochê. Então ela é bem cheia de detalhes, diferente, bem legal para vocês fazerem e venderem ou mesmo presentear pessoas que você gosta. Eu já peço para que vocês se inscrevam em meu canal, ativem o sininho, assim vocês receberão todas as notificações e estarão colaborando com o meu trabalho. Vamos aprender então? Os materiais que eu vou utilizar serão os seguintes: fio amigurumi da Círculo, num tom de marrom. Esse meu é o 7567, tom de pele 7564, o amarelo 1289, branco 8001 e o preto 8990. Eu vou precisar da agulha de crochê 3 milímetros, um marcador de pontos, um par de olhos de 9 milímetros, com as travas, agulha para costurarmos as partes e tesoura para arremate. O fio amigurumi, ele é 100% algodão e cada novelo possui 254 metros. E seu tex é de 492. Para maiores informações sobre o fio amigurumi, basta entrar no site da Círculo, eu vou deixar na descrição do vídeo. Nós vamos iniciar o nosso trabalho com o fio 7564 e nós vamos fazer a cabeça. Então, eu vou fazer um anel mágico e dentro dele eu vou colocar 6 pontos baixos. Então, para fazer o anel mágico, eu dou uma volta no meu dedo, cruzo, pego a laçada e puxo e já fecho. Então, essa eu não conto como ponto baixo, é somente a laçada para fechar o meu anel mágico, prender aqui o anel mágico. Então, agora sim eu vou contar 6 pontos baixos. 5, 6. Agora, eu puxo o fio e fecho esse meu anel mágico. Aqui para o outro lado, depois, eu sempre faço um nozinho, porque esse fio ele tem que ficar preso, senão ele vai soltar. E depois mais adiante, eu vou esconder ele, eu vou passar ele na agulha de tapeçaria e vou esconder entre a trama. Aqui também, então, a primeira carreira, foram uns 6 pontos baixos, eu não fecho e inicio a outra carreira. Eu já venho no primeiro ponto baixo e já dou início à segunda carreira. Então, já faço um ponto baixo. Então, aqui vai ser o início da segunda carreira e eu já coloco o meu marcador. Então, a segunda carreira vai ser 6 aumentos. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto baixo de base, totalizando 12 pontos baixos. Cheguei no final da carreira com 12 pontos baixos, é importante você vir e contar se tem exatamente os 12 pontos baixos. Então, agora, finalizei a segunda carreira. Eu tiro o marcador, eu faço um ponto baixo, vai ser o início da minha terceira carreira. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento, um ponto baixo e um aumento por toda a carreira. Então, aqui eu fiz um ponto baixo em cima do ponto baixo de base
E agora o próximo vai ser o aumento. Então, eu vou vir no próximo ponto e eu vou fazer o aumento, que é 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu venho um ponto baixo no próximo e no seguinte um aumento. São 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo e um aumento. Eu sigo dessa forma até o final e eu vou ficar com 18 pontos baixos. Vou fazer só mais um ponto baixo e um aumento. Então, finalizei a terceira carreira. Agora, nós vamos para a quarta carreira. Tiro o meu marcador, já faço um ponto baixo, que é para marcar aqui onde é que é o início da carreira. Então, a quarta carreira vai ser 2 pontos baixos e um aumento. Nós vamos fazer um ponto baixo de base. No próximo ponto baixo de base, mais um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento, então vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Um ponto baixo, 2 pontos baixos e um aumento. Eu vou seguir dessa forma e no final da minha carreira eu vou ficar com 24 pontos baixos. Cheguei no final da quarta carreira com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos dar início à quinta carreira. Eu faço um ponto baixo, recoloco o meu marcador. E a quinta carreira vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer um ponto baixo, um ponto de base, vou para o próximo ponto de base, um ponto baixo. E faço agora mais um ponto baixo, totalizando os 3 pontos baixos. E agora eu venho fazer o aumento. Então, são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Você vai perceber que vai ficar aumento sobre aumento. O da carreira anterior tem um aumento. E aqui você vai fazer o aumento também. Então, são 3 pontos baixos e um aumento. E no final da carreira, nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A sexta carreira vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu já fiz o primeiro ponto baixo, segundo ponto baixo, terceiro e quarto ponto baixo, cada um no seu ponto de base, e um aumento. Então, 2 juntos no mesmo ponto de base. Vou seguir fazendo essa repetição de 4 pontos baixos e um aumento, e no final eu vou ficar com 36 pontos baixos. Vamos agora fazer a sétima carreira, e a sétima carreira vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Então, aqui eu fiz o primeiro, 2, 3, cada um no seu ponto de base, 5 pontos baixos, e agora eu faço o aumento. Seguir essa repetição, e no final nós vamos ficar com 42 pontos baixos. A oitava carreira e a última de aumentos, então, vai ser 6 pontos baixos. 4, 5, 6. E um aumento. Nós vamos seguir fazendo essa repetição de 6 pontos baixos e um aumento por toda a nossa carreira, e no final nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Finalizei, então, a oitava carreira com 48 pontos baixos. Agora, nós vamos seguir em forma circular e nós não vamos mais fazer aumentos. Nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos seguir da carreira de número 9 até a carreira de número 20, somente fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Cada carreira vai ter 48 pontos baixos. Cheguei na 20ª carreira e ficou desta forma. Então, todas
tiveram 48 pontos. Agora, nós vamos pegar os olhos e nós vamos aplicar os olhos. Então, nós vamos colocar entre a careira 14 e 15. Então, eu venho aqui e conto a partir da primeira. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14. E coloco um olhinho. Eu dou um intervalo de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5. E no sexto, eu vou colocar o segundo olhinho. Então, ficar dessa forma. Eu venho aqui do outro lado e coloco a travinha. Eu não coloco ela toda até embaixo, porque senão o olho ele fica muito pra fora. Então, eu coloco ela e ainda fica... E aqui ela já entrou, ela não vai ter perigo de soltar. Às vezes acontece de descer até bem lá embaixo, mas aí eu acho que não fica muito legal. Eu venho e coloco aqui, ó. Dá pra descer até mais uma, querendo, só que ele fica muito saltado. Então, eu deixo assim. Então, aqui já colocamos os olhos, então, entre a careira 14 e 15, com intervalo de 5 pontos. Agora, nós vamos para a careira de número 21. Então, nós vamos começar a fazer as diminuições. Então, a careira de número 21 vai ser 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, aqui eu já fiz 3, 4, 5, 6. 6 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu pego a alcinha da frente do próximo ponto e deixo na agulha. Venho para o ponto seguinte, pego a alcinha da frente também, laço e fecho junto. Então, agora eu venho aqui para o próximo, vou fazer novamente 6 pontos baixos, cada um no seu ponto de base, e faço mais uma diminuição. Então, tem a alcinha da frente e a de trás. Eu pego a da frente, deixo na agulha, venho no próximo ponto, pego a da frente e puxo os dois juntos e fecho o meu ponto. Então, essa careira eu vou seguir sempre dessa forma, 6 pontos baixos e uma diminuição, e no final da minha careira eu vou ficar com 42 pontos baixos. Cheguei, então, no final da careira de número 21, então, ó, vou fazer a última diminuição. Sempre vai chegar aqui no final, nós vamos fazer uma diminuição. Se você chegar aqui e sobrar pontos, então, você conta novamente que pode ter alguma coisa errada. Agora, a careira de número 22 vai ser 5 pontos baixos e uma diminuição. Eu fiz o primeiro, já coloco o meu marcador e faço 5 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, vou fazer novamente, pegando a alça da frente do primeiro ponto, a alça da frente do ponto seguinte e laço as duas juntas e faço o ponto baixo. Então, nós vamos repetir toda essa careira com 5 pontos baixos e uma diminuição, e no final da careira nós vamos ficar com 36 pontos baixos. Finalizei a careira de número 22, agora nós vamos para a careira de número 23, que vai ser 4 pontos baixos e uma diminuição. 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa careira. Nós vamos repetir 4 pontos baixos, uma diminuição, e no final nós vamos ficar com 30 pontos baixos. A careira de número 24 vai ser 3 pontos baixos e uma diminuição. Já fiz os 3 pontos baixos e aqui eu faço
uma diminuição, e vou seguir dessa forma, e no final da minha carreira eu vou ficar com 24 pontos baixos. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 25 e a última de diminuições. Então, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição. 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a nossa carreira. E no final, nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira de número 25, fiquei com 18 pontos baixos, e ela ficou dessa forma. A cabeça já está finalizada. Agora, nós vamos trocar, e nós vamos pegar o fio amigurumi preto. Eu vou seguir fazendo o corpinho da nossa abelhinha. Então, aqui eu não corto o fio, eu faço dessa forma, eu pego o fio, dobro ele e já coloco ele nessa laçada. Eu puxo a laçada do bege, esse daqui a sobra eu deixo ela, que depois nós vamos esconder ela. Aqui no mesmo ponto, eu faço um ponto baixíssimo, para fixar esse ponto. Aqui já tem aquele ponto baixo, né? Então, eu só coloco um ponto baixíssimo e nós não vamos contar ele, é somente para fixar a laçada. E agora, nós vamos seguir com o corpo. Aqui, então, no primeiro ponto da carreira, eu faço já o primeiro ponto, eu coloco o meu marcador. Aqui eu vou cortar, então, o bege, vou deixar no mesmo tamanho, mais ou menos daquele preto. Depois, nós vamos fazer um nozinho e podemos até deixar por dentro do nosso fio. Então, aqui, agora, a carreira de número 26 vai ser de aumentos novamente. Então, aqui eu fiz um ponto baixo, agora eu vou fazer mais um ponto baixo no próximo ponto de base. Então, eu fiz 2 pontos baixos, cada um em seu ponto, e agora eu vou começar a fazer um aumento, novamente. Nós vamos fazer o corpo. Então, nós vamos seguir por toda essa carreira. 2 pontos baixos e um aumento. Por toda a carreira, e no final nós vamos ficar com 24 pontos baixos. Cheguei no final da carreira e ficou dessa forma. Aqui, então, eu vou pegar esses 2 fios que ficaram, eu faço um nozinho neles. E eu deixo aqui dentro mesmo, que depois a gente vai preencher com fibra e não vai se ver esse fio que tá ali solto. Então, agora, nós vamos para a carreira de número 27. Vou começar a carreira, fazer um ponto baixo, vou recolocar o meu marcador, e a carreira de número 27 vai ser 3 pontos baixos e um aumento. Então, eu já fiz o meu primeiro, vou fazer o segundo e o terceiro, cada um em seu ponto de base, e agora eu vou fazer o aumento. Você vai ver que vai ficar aumento em cima de aumento. Então, eu vou seguir por toda a carreira com 3 pontos baixos e um aumento, e no final eu vou ficar com 30 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 28, e essa, então, nós não vamos fazer aumentos, nós somente vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos ficar novamente com 30 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 28, com 30 pontos baixos. Agora, nós vamos para a carreira de número 29, que vai ser novamente de aumentos. Então, nós vamos fazer o primeiro ponto baixo, vou recolocar. Então, vai ser 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, cada um no seu ponto de base. Fica um pouquinho difícil de visualizar o preto, mas é no mesmo esquema que nós fizemos aqui
quando nós formos aumentar. Então, eu fiz 4 pontos baixos e agora eu vou fazer um aumento, que são 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu vou seguir com essas repetições até o final da minha carreira, que eu vou ficar com 36 pontos baixos. A carreira de número 30 vai ser novamente ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, nós vamos repetir os 36 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 31, que vai ser 5 pontos baixos e um aumento. Então, nós vamos fazer 5 pontos baixos, cada um em seu ponto de base. 5. E agora, nós vamos fazer o aumento, que vai ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Nós vamos repetir sempre 5 pontos baixos e um aumento, e no final da carreira nós vamos ficar com 42 pontos baixos. A carreira de número 32, nós vamos repetir os 42 pontos baixos. Então, vai ser ponto baixo sobre ponto baixo de base. Vamos agora para a carreira de número 33. Nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Vamos fazer cada ponto baixo no seu ponto baixo de base aqui, né? 3, 4, 5, 6. E agora, nós vamos fazer um aumento. E no final, nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 33. Agora, nós vamos para a carreira de número 34, que novamente nós vamos fazer ponto baixo sobre ponto baixo de base. E no final, nós vamos continuar com os 48 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 34 com 48 pontos baixos. Vamos agora para a carreira de número 35 e a última de aumentos. Então, eu vou fazer o primeiro ponto da carreira, coloco o meu marcador. E a carreira de número 35 vão ser 7 pontos baixos e um aumento. 2, 4, 6, 7. E um aumento, então, vão ser 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. E eu vou repetir 7 pontos baixos e um aumento por toda a minha carreira, e no final eu vou ficar com 54 pontos baixos. Finalizei a carreira de número 35 com 7 pontos baixos e um aumento, ficou dessa forma. Então, aqui, agora, nós vamos colocar o enchimento. Vamos pegar a fibra, até eu esqueci de falar nos materiais, que vai a fibra siliconada. Como em todos os amigurumis, a gente usa fibra siliconada. Então, aqui você vai colocando o enchimento na parte da cabeça. Podia ter colocado até antes, mas eu acho mais fácil seguir aqui um pouco com nas careiras, para não ficar pegando na fibra. Então, eu vou preenchendo, vi que tem um fiozinho, e vou colocando e vou ajeitando, né? Colocando nas laterais. E por último, eu deixo para preencher a parte do meio, caso tenha necessidade. Essa aqui minha, já vi que já está. Você vai mexendo, vai mudando e vai vendo aonde se está tudo bem preenchido. Então, aqui ficou dessa forma. Agora, aqui, então, nós vamos seguir a carreira de número 36,
até a carreira de número 48, somente com pontos baixos sobre pontos baixos de base, igual a gente fez na cabeça, que a gente foi seguindo sem aumentos. Então, todas as carreiras, né, aqui vão ter 54 pontos baixos. E nós vamos seguir, então, da carreira de número 36 até a 48. Segui até a carreira de número 48 e ficou dessa forma. Agora, nós vamos fazer a carreira de número 49. Nós vamos fazer ela novamente toda ponto baixo sobre ponto baixo de base, só que nós vamos pegar pela alça de trás. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar, porque aqui o preto ele é bem difícil de visualizar. Então, tem a alça da frente e a alça de trás, igual de como a gente faz as diminuições. A gente tem a alça da frente e a de trás. Então, nós vamos pegar na de trás. Então, eu vou fazer um ponto, vou colocar meu marcador, e nós vamos fazer os 48 pontos, então, pegando todas pela alcinha de trás. Tem a da frente e a de trás. Nós vamos fazer todos os pontos na alça de trás, que é a alça da frente, e depois nós vamos pegando bem o ponto. A da frente, depois nós vamos deixar para fazer a saia da nossa bonequinha. Então, aqui nós vamos seguir agora por toda a carreira, sempre dessa forma. Cheguei ao final, então, da carreira de número 49. Agora, nós vamos para a carreira de número 50, nós vamos pegar as duas alças, normalmente, como nós sempre fizemos, e vamos começar a fazer as carreiras de diminuições. Então, aqui, nós vamos fazer 7 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Deixa eu ver quantos tem aqui. 7. Então, 7 pontos baixos, cada um em cima do ponto de base da carreira anterior, e nós vamos fazer uma diminuição. Então, nós vamos pegar a alça da frente do ponto, mais a alça da frente do ponto seguinte, e vamos fazer uma diminuição, da mesma forma que nós fizemos aqui na cabeça. Então, nós vamos seguir 7 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira, e no final nós vamos ficar com 48 pontos baixos. Finalizei, então, a carreira de número 50, com 7 pontos baixos na diminuição. Agora, nós vamos pegar e vamos colocar um pouco de fibra, porque vai começar as diminuições, então vai ser difícil de a gente colocar a fibra depois. Então, agora nós vamos colocar. É importante colocar bastante aqui nessa parte, onde tem, que seria o pescoço, né? Pra ficar bem firme. Porque senão, depois, a sua boneca, ela vai ficar com a cabeça molinha. Então, aqui, eu deixo bem, eu coloco bastante, deixo ela bem firmezinha. E aí, eu vou colocando um pouco. E depois, conforme eu vou fazendo as diminuições, eu vou acrescentando mais fibra. É só pra gente conseguir entrar bem ali nessa parte do pescoço. Agora, a carreira de número 51 vai ser 6 pontos baixos e uma diminuição. Então, eu não vou ficar repetindo carreira por carreira, porque agora vai ser da mesma forma que nós fizemos essas diminuições da cabeça. Então, nós fizemos a carreira de número 50, 7 pontos baixos e uma diminuição. E ficamos com 48 pontos. A carreira de número 51, nós vamos fazer 6 pontos baixos e uma diminuição. E nós vamos ficar com 42 pontos. A carreira de número 52,
nós vamos fazer 5 pontos baixos e uma diminuição. E no final, nós vamos obter 36 pontos. A carreira de número 53, nós vamos fazer 4 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Nós vamos ficar com 30 pontos. A carreira de número 54, nós vamos fazer 3 pontos baixos e uma diminuição. E no final, nós vamos ficar com 24 pontos. E a carreira de número 55, nós vamos fazer 2 pontos baixos e uma diminuição, e no final, nós vamos ficar com 18 pontos. Eu vou fazer até a carreira de número 55 e eu volto a mostrar como ela ficou. Cheguei na carreira de número 55, com 2 pontos baixos e uma diminuição, e ficou dessa forma. Aqui, antes de fazermos mais uma diminuição, nós vamos colocar toda a fibra que vai precisar, né, para encher, porque agora nós só vamos fazer mais uma carreira de diminuições. Então, deixa eu colocar aqui, que tô com minha fibra aqui do lado. Então, você vai colocando. E você vai moldando e vendo se tem necessidade de mais fibra ou se assim já fica bom. O importante é colocar que fique assim bem cheinho, mas que não comece a abrir muito o ponto. Ainda mais com a cor preta, a fibra ela fica bem visível. Então, você coloca, mas que não fique assim muito cheio, que comece abrir o seu ponto. E você vai moldando e você vai vendo onde ficou sem. Agora, então, nós vamos fazer a carreira de número 56 e a última de diminuições. Então, nós vamos fazer um ponto baixo e uma diminuição por toda a nossa carreira, cuidando para não pegar a fibra. Nós vamos fazer dessa forma. Então, nós vamos seguir toda essa nossa carreira com um ponto baixo e uma diminuição. E no final, nós vamos ficar com 6 pontos baixos. Finalizei a carreira, só quero fazer uma correção, que eu vou ficar com 12 pontos baixos e não 6, como eu havia falado. Então, a carreira de número 56 vai ser um ponto baixo, uma diminuição por toda a carreira, e no final nós vamos ficar com 12 pontos baixos. Agora, a carreira de número 57, nós vamos fazer 6 diminuições. Então, eu vou pegar um ponto da primeira alça, o ponto da segunda, e vou fazer uma diminuição. Vou vir no ponto seguinte, vou pegar as duas e vou fazer a segunda diminuição. Aqui você pode vir e ver se... Acho que eu vou colocar mais um pinguinho só. E às vezes você vai fazendo e vai ficando sem a fibra aí. Então, nós vamos colocar mais um pouquinho para ficar bem cheinha aqui no finalzinho. Então, eu já fiz as diminuições, agora eu vou vir no próximo, também vou pegar as duas. Aqui a gente tem que fazer com bastante cuidado, com mais calma. Fazer todas essas diminuições. No final, eu vou ficar com 6 pontos baixos. A última. E fechei a última. Então, eu fiquei com os 6 pontos baixos. Eu corto meu fio, eu deixo uma sobra. Eu passo por dentro essa alça que ficou, que é da última laçada, e puxo. Então, aqui eu já finalizei.
Agora eu coloco esse fio na minha agulha e eu vou passar entre essas 6 alças que ficaram. Vou fazer como se fosse um anel mágico invertido. E vou puxar. Aqui ficou uns fiozinhos, depois a gente tira, né, todos esses fiozinhos e puxo e fecho essa parte. Então, eu venho aqui depois e eu ainda faço eu costumo fazer um pequeno nozinho. Depois eu pego esse fio, coloco entre a trama aqui, saio lá do outro lado. Puxo e já corto. Então, aqui já ele não escapa mais. Ele vai ficar preso ali dentro da trama, ali da fibra. E não vai ter perigo de soltar. Aqui você tira todos esses... Se fica alguma fibra depois, você tira todo esse excesso. E o corpinho, então, já está finalizado. Aqui estão as perninhas, o sapatinho e a perna da nossa bonequinha. Então, você pode fazer ela em 2 tons, ou você faz amarelo, ou preto, ou como você desejar também. Então, eu quis fazer uma opção de amarelo para combinar com o tom, né, da abelha. E também, o passo a passo, eu vou fazer ela em amarelo, para ser mais fácil de visualizar todos os detalhes, porque o preto é um pouco difícil de visualizar. Então, eu vou fazer o passo a passo no amarelo e depois, então, eu vou ver se eu vou colocar o amarelo ou o preto. Isso fica à escolha de vocês. Vamos agora fazer o sapatinho da nossa boneca. Novamente, com o fio amarelo 1289, eu vou iniciar o meu trabalho com 6 correntinhas. Então, aqui o laço e vou fazer 6 correntinhas. Fiz as 6 correntinhas. Eu vou voltar na 5ª correntinha, vou introduzir minha agulha e vou fazer um ponto baixo. Eu vou vir de novo e vou fazer mais 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Então, eu fiquei com 3 pontos baixos dentro desse ponto de base. Vou fazer 3 pontos baixos agora, cada um em seu ponto de base. E agora eu cheguei aqui no último ponto baixo. Foi onde eu iniciei o nosso trabalho. Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos. Fiz os 5 pontos baixos. Ficou dessa forma. Eu vou voltar aqui, vão restar 3 pontos baixos. Então, vou fazer aqui, eu já vou escondendo o meu fio. Vou fazer cada um no seu ponto de base. E já vou introduzir a minha agulha aqui no primeiro ponto baixo da carreira. E então, já vai ser o primeiro ponto da nossa segunda carreira. A nossa segunda carreira vai ser 3 aumentos. Então, eu vou fazer... Eu já fiz o primeiro ponto baixo. Eu vou fazer mais um ponto baixo dentro do ponto baixo de base. Eu venho para o próximo, vou fazer o segundo aumento e o próximo, o terceiro aumento. Agora, eu vou seguir normalmente com 3 pontos baixos. E aqui eu vou fazer 5 aumentos. Então, vou fazer 2 pontos baixos em cada ponto baixo de base, que aqui eram aqueles 5 pontos baixos que eu fiz na outra voltinha. Então, vai ficar uma curvinha. Eu fiz os 5 aumentos, e agora eu vou fazer os 3 pontos baixos. Ficou dessa forma. Vamos para a terceira carreira.
Eu tiro o meu marcador, vou fazer o primeiro ponto. Então, a terceira carreira vai ser um ponto baixo, um aumento por 3 vezes. Então, eu fiz um ponto baixo, agora o próximo, então, eu vou fazer um aumento. Vou fazer mais um ponto baixo, um aumento. Então, aqui eu estou naqueles 3 pontos baixos que eu fiz na carreira. Então, aqui eu fiz 3 pontos baixos, né? 3 aumentos, agora aqui eu vou fazer ponto baixo, um aumento 3 vezes. Agora, eu vou seguir com os 3 pontos baixos centrais. E agora, eu vou fazer um ponto baixo e um aumento 5 vezes, que nós estamos naquela curvinha onde foram feitos 5 pontos baixos, 5 aumentos. Agora, vamos fazer um ponto baixo. Só ver se eu já fiz, acho que foi 3, não fiz ele. Um ponto baixo e um aumento. E vou seguir fazendo essa repetição por 5 vezes. Então, é por isso que você vê no gráfico, então, um ponto baixo, um aumento, e daí está entre parênteses 5 vezes. Então, você vai seguir somente fazendo 5 vezes essa repetição. E depois vem lá 3 pontos baixos. Então, eu vou fazer agora 3 pontos baixos, cada um no seu ponto de base. Então, ficou dessa forma. Só para vocês terem ideia, então, eu acabei esquecendo, a primeira ficaram 6 correntes, né? Depois, a primeira foram 14 pontos baixos, a segunda 22 pontos baixos, e essa terceira que eu acabei de finalizar, ficaram 30 pontos baixos. Agora, eu vou para a quarta carreira. A quarta carreira, eu não vou mais fazer aumentos, eu somente vou pegar pelo ponto de trás, pela alça de trás. Então, eu vou fazer novamente os 30 pontos baixos, pegando pela alça de trás. Então, ela vai ficar a solinha do nosso sapatinho. Eu vou seguir aqui até finalizar e já volto mostrando para vocês. Finalizei a quarta carreira com 30 pontos baixos pegados pela alça de trás. Então, aqui você vai perceber que ela já formou a solinha do nosso sapatinho. Agora, eu vou para a quinta carreira. A quinta carreira vai ser de 16 pontos baixos. Então, aqui eu vou colocar meu marcador. Aqui, vocês vão ver que vai ficar uma parte menor e uma parte maior, que aqui foram os 3 pontos baixos e os 3 aumentos, e aqui os 5 pontos baixos e os 5 aumentos. Então, é esse que eu gostaria de mostrar. Então, nós vamos fazer os 16 pontos baixos. Esse passo, depois, nós vamos fazer diminuições. Então, eu vou seguindo aqui. Doze, 13, 14, 15, fiz os 16 pontos baixos. Eu vou fazer agora 4 diminuições, que é nessa parte maior, onde tem os 5 pontos baixos. Eu vou pegar pela alça da frente do primeiro, alça da frente do segundo, e vou fazer uma diminuição. Vou fazer isso 4 vezes. 4 diminuições. E agora, eu vou seguir normalmente ponto baixo sobre ponto de base, e ficarão, então, 6 pontos baixos. Então, eu fiz 16 pontos baixos, 4 diminuições e 6 pontos baixos. Vamos para a sexta carreira. A sexta carreira, então, eu vou fazer novamente os 16 pontos baixos e já mostro para vocês. Fiz os 16 pontos baixos e agora eu vou fazer 2 diminuições na parte da frente. Então, você tem que observar sempre
e as suas... Já deixa eu segurar mais, bem justinho aqui o ponto, vou fazer a alça, segurar a alcinha bem justinha para ela ficar bem fechadinha essa diminuição. Aqui você tem que perceber que as diminuições vão ter que ficar sempre nessa curvinha. Você vai começar do lateral, vai vir os 16, e as diminuições sempre terão que ficar nessa parte da frente, que é onde vai começar a dar o formato para o nosso sapatinho. E aqui eu sigo até o final, então, com 6 pontos baixos. Agora, a 7ª carreira, nós vamos seguir fazendo 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a carreira. Então, eu esqueço aqueles 16, não faço mais. Daquela forma, eu vou fazer 2 pontos baixos e uma diminuição por toda a minha carreira. Finalizei a 7ª carreira com 2 pontos baixos e uma diminuição, e aqui ficaram 18 pontos baixos. Agora, eu vou fazer a 8ª carreira. A 8ª carreira, eu vou fazer 10 pontos baixos. Coloco o meu marcador e eu vou seguindo aqui, então, fazendo 10 pontos baixos. Fiz os 10 pontos baixos, agora eu vou fazer 3 diminuições. Vou fazer a primeira, você vai perceber que as diminuições vão ficar bem na parte da frente do nosso sapatinho. 3 diminuições e 2 pontos baixos restantes, que restaram, né? Então, aqui agora já dá para ver o nosso sapatinho, já o formato dele prontinho. Então, ele fica dessa forma. Então, agora nós vamos seguir a carreira 9, a carreira 10 e a carreira 11 somente com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada carreira vai ter 15 pontos baixos. Cheguei na carreira de número 11 e o nosso sapatinho ficou dessa forma. Agora, eu vou pegar o fio bege, o 7564, é o que eu estou fazendo, e vou trocar a cor, então. Então, aqui eu vou fazer novamente a emenda da mesma forma, eu faço um lacinho e puxo esse meu fio. Puxo bem a alcinha do amarelo, faço só uma laçadinha. Então, agora eu vou seguir novamente com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Aqui eu já posso cortar esse amarelo. Eu vou escondendo ele entre a trama. Então, essa carreira também vai ter 15 pontos baixos. Nós vamos seguir agora todas as carreiras com o tom de bege. Então, eu vou fazer a carreira de número 12 até a carreira de número 25. Ó, aqui eu cheguei no final, então eu já introduzo a minha agulha nessa alcinha e já faço um ponto baixo. Então, aqui vai ser o início da carreira. Então, eu vou seguir, sempre contornando a carreira de número 12 até a carreira de número 25, com 15 pontos baixos cada carreira. Cheguei na carreira de número 25 e ficou dessa forma. Aqui, então, eu já coloquei o enchimento e o sapatinho e a perninha estão prontos. Agora, aqui eu vou dar vou achatar, né? Vou dobrar aqui, bem na parte central. E vou vir, já vou colocar na minha agulha e vou vir aqui com o meu fio
E vou dar, às vezes ele termina no lado, mas não tem problema, você pode puxar. E vou dar um alinhavo. Vou passar assim entre os pontos e vou alinhavar. Agora eu vou puxar, vai ficar dessa forma. Vou dar um pequeno alinhavo na minha perninha. Aqui eu costumo dar um pontinho para ela não soltar, para ficar bem presa esse alinhavo. Então, a perninha, ela está finalizada. Vou fazer mais uma igual a essa. Vamos fazer agora o bracinho, também com o tom de pele. Nós vamos iniciar com 6 pontos baixos, desculpem, 6 pontos baixos dentro do meu anel mágico. Fiz os 6 pontos baixos, eu puxo minha laçada e agora eu vou fazer 6 aumentos. A terceira carreira vai ser um ponto baixo e um aumento. Então, eu vou seguir fazendo um ponto baixo e um aumento por toda a minha carreira e vou ficar com 18 pontos baixos. A quarta e a quinta carreira, nós vamos seguir fazendo ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada uma delas vai ter 18 pontos baixos. A sexta carreira vai ser um ponto baixo e uma diminuição. Então, eu fiz o meu primeiro ponto baixo, agora eu vou fazer uma diminuição. Eu vou seguir dessa forma por toda a carreira e no final eu vou ficar com 12 pontos baixos. Agora, nós vamos seguir da sétima carreira até a 15ª carreira, com ponto baixo sobre ponto baixo de base. Então, cada uma delas vai ter 12 pontos baixos. Fiz as minhas 15 carreiras. Agora aqui eu já emendei o meu fio preto. E eu vou seguir da carreira 16 até a carreira de número 20, novamente com ponto baixo sobre ponto baixo de base, cada uma vai ter 12 pontos baixos. Cheguei na carreira de número 20 e eu faço um ponto baixíssimo e já deixo uma sobra de fio, passo-se a ponta entrelaçada e está pronto o bracinho. Depois eu venho então com a fibra, pego um pouquinho, né? E coloco lá na parte de baixo, onde ficou aquela parte maiorzinha, que ficou como se fosse a mãozinha. Depois, então, eu vou enchendo, eu não coloco muita fibra no bracinho, só mais na parte aqui onde é a mãozinha. E aqui na parte de cima eu coloco, não muito, deixo mais ou menos um pouco mais da metade. E aqui eu venho e alinhavo da mesma forma que eu fiz na perna. Eu vou fazer um alinhavo para depois nós prendermos no corpo da nossa boneca. Eu faço mais mais um braço, né? Fica dessa forma.